Olá pessoal, vamos então para a nossa segunda aula do curso de Revit, ainda sobre os conceitos fundamentais do programa. Na aula anterior, nós abrimos aqui este projeto e aprendemos a manusear o mouse, as questões de visualização e a questão de sombreamento, e modos de visualização. Vou colocar aqui em sombreado com arestas. Vamos ver mais alguns dos principais itens de manipulação. Reparem aqui quando eu aproximo da imagem, que eu consigo visualizar por dentro da edificação aqui, nessa área de vidro. Se eu quiser ter uma visualização por cima, eu poderia desejar, por exemplo, esconder alguns elementos. Certo? Então, a principal forma, clico no elemento, no caso aqui o telhado, clico com o botão da direita do mouse e eu posso pedir para ocultar na vista elementos. Simplesmente ele seria oculto e eu passo a ver aqui a parte de cima da edificação. Mesma coisa eu poderia fazer com esse suporte de telhado. Clico no elemento e aqui uma aula importante sobre seleção de objetos. Semelhante ao AutoCAD, quando eu clico numa área vazia, certo? Para a esquerda eu vou abrir uma janela pontilhada, que é uma crossing, e para a direita uma janela cheia, que é uma window. Que a diferença básica é a mesma do CAD. Vou voltar aqui para a planta de piso do nível 1 para aprender de uma forma mais fácil essa visualização. Aqui então, se eu clico no botão vazio e arrasto uma janela sobre essa área, apenas a cama será selecionada porque apenas esse elemento está totalmente dentro da janela. Se no entanto eu pego da direita para a esquerda uma crossing, todos os elementos que ele for cortando estão sendo selecionados. E a partir daí você vai fazer as operações com esses elementos. Okay? Pressionando o ESC, você ou cancela essa seleção de objetos. Uma outra observação importante sobre seleção de objetos é a utilização da tecla Tab. Muitas vezes, quando chegamos perto de um objeto, ele já identifica o objeto mais próximo. Só que, no entanto, algumas vezes não é esse objeto que a gente quer selecionar. Então você pressiona a tecla Tab, ele vai alternando entre os objetos próximos, possivelmente selecionáveis naquela área. Para identificar qual elemento exatamente está sendo selecionado, vocês têm que observar aqui na barra de status, que é essa barra inferior esquerda aqui do Revit. Tá? Quando se aproxima de um objeto, ele já identifica. Reparem lá, parede básica genérica 203. Quando eu clico em Tab, ele já seleciona cadeia de paredes ou linhas. Certo? Pressionando Tab de novo, ele vai para a cadeia de paredes, paredes básicas. Ele selecionou já outro tipo de parede, possivelmente uma parede que está acima ou abaixo desse nível que estamos visualizando, e assim por diante. Ok? Então, sobre seleção de objetos, isso é muito importante, principalmente quando estamos lá no 3D, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos voltar para o 3D. Abro Vista 3D. E aqui, por exemplo, se eu me aproximo de um elemento desse, ele me oferece a seleção, eu teclando Tab, ele me oferece a seleção do sistema de viga estrutural. Reparem lá embaixo, do lado esquerdo, sistema de viga estrutural, e aí ele estaria selecionando todo o conjunto de vigas estruturais de apoio do telhado. Vou escolher um elemento desse de viga. Ok? Clico com o botão da direita, peço ocultar na vista, elementos. E apenas este elemento selecionado foi ocultado. Semelhante ao congelar layer no AutoCAD. Só que para apenas um elemento. Aqui eu clico novamente no próximo elemento do mesmo tipo. Peço ocultar na vista, categoria. Neste caso, toda a categoria desses elementos será escondida ou ocultada na vista. Ok? E aí eu posso
observar aqui por cima do desenho. Se eu quisesse, poderia, por exemplo, mais uma situação, esconder este piso aqui para ver através do próximo pavimento inferior. E usando aquela técnica do Tab, quando eu me aproximo aqui, ele já oferece o piso. Se eu clicar em Tab, ele me oferece os outros elementos próximos. Vou selecionar o piso, ocultar na vista, elementos. O piso é então escondido. Obviamente os elementos, como esta mesa aqui, por exemplo, vão ficar flutuando, certo? Porque esse elemento hospedeiro, que era o piso, está oculto. Eu posso ver através dos pavimentos da edificação. Isso pode ser útil eventualmente num estudo de sobreposição, de alinhamento de elementos de pisos, por exemplo, ver se uma parede está exatamente alinhada com a outra. Enfim, vale como opção. E para retornar os elementos que estão ocultos, eu tenho aqui embaixo na barra de visualização essa lâmpadazinha que é revelar elementos ocultos. Os elementos ocultos ficam em rosa e eu posso selecioná-los da mesma forma. Ok? Se eu quiser descongelar, vamos dizer assim, ou desocultar todos os elementos simultaneamente, marco com uma crossing aqui. Então todos são selecionados. Botão da direita, aí usa a opção inversa. Exibir na vista, elementos. Então todos os elementos retornam. Volto lá, desligo a lâmpada. E todos os elementos retornaram, tendo a integridade da minha edificação. Esses movimentos que eu fiz, de ocultar e desocultar na vista, eles dirão respeito única e exclusivamente a esta vista, ou seja, a esta janela de visualização. Vamos abrir aqui, por exemplo, o level 1, primeiro pavimento, selecionar aqui janelas, selecionar aqui uma parede, certo? Vou colocar aqui o botão da direita, e eu tenho ainda sobre o assunto seleção, a opção de selecionar todas as instâncias, certo? Quando eu coloco um elemento dentro do Revit, vamos colocar um exemplo aqui só para já introduzir um assunto de criação. Quando eu coloco uma parede, vou clicar aqui no início, certo? Parede. Aqui eu tenho o tipo de parede que eu escolhi. Quando eu crio uma parede dentro do projeto, uma parede do tipo selecionado, essa parede é chamada de uma instância, certo? Então aqui, vamos deletar aqui, só para ver esse conceito. Esta cama que nós estamos vendo, ela é um componente que pertence a uma família de móveis, e que ela foi inserida aqui dentro. Quando ela é inserida aqui dentro, ela passa a ser uma instância daquele, vamos chamar de bloco, para analisarmos aí, fazemos um paralelo com o AutoCAD. Ela é como se fosse um bloco aqui, lembrando, é chamado de família, e quando inserimos aqui eu crio uma instância. Então, mas nosso assunto agora ainda é seleção. Então eu clico numa parede, e usando o botão da direita do mouse, eu tenho aqui selecionar todas as instâncias visíveis na vista ou visíveis no projeto. Vou selecionar aqui visíveis em todo o projeto. Então todas as paredes desse tipo que foram colocadas no projeto agora, elas estão selecionadas. Peço aqui o botão da direita, novamente, ocultar na vista, elementos. Eu estou aqui no nível 1 e todas as paredes daquele tipo selecionado foram ocultas. Se eu colocar no nível 2 agora, minha vista atual, nada aconteceu. E isso é um conceito muito importante no Revit. Cada janela que você abre é uma visualização diferente. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, você no projeto você pode ter uma planta do primeiro pavimento para construção e uma planta de layout. No caso da planta de layout, você teria os móveis e outros elementos inseridos
nessa vista. Então, você teria, na verdade, duas vistas diferentes, ok? São os mesmos objetos, mas você teria aqui, no caso aqui, eu vou explicar isso com detalhes mais à frente, teria que duplicar uma vista, criando uma vista de planta para construção e uma vista de planta para layout. Já matando a curiosidade de alguns, para você entender, quando você monta uma planta no Revit Architecture, você monta uma folha. Repare aqui, só para entender, vamos dizer assim, para que serve uma vista. Eu vou colocar aqui uma nova folha. Ok, vou carregar uma folha. Vou aqui em blocos de imagem e carimbo. Não se preocupe muito em decorar isso agora não. Vou colocar uma folha A2 aqui, título de exemplo. Vou criar uma A2 métrico. Ok. Quando eu for montar uma planta, eu simplesmente vou pegar os níveis, ou cortes, ou os elementos que eu criei dentro da minha prancha e vou inserir dentro do meu projeto. E um nível, ou um corte, ou qualquer elemento dentro do navegador de projetos, ele não pode ser inserido duas vezes, mesmo que sejam em folhas diferentes. Ok? Por isso, cada vista é uma representação individual da edificação. Repare que lá no nível 1 eu tinha escondido as paredes. Então, quando eu inserir aqui na planta, eu inseri as paredes. E ele já vai vir na escala correta. Ok? Se eu for lá no nível 1, novamente, e agora, por exemplo, mudar para a escala 1 para 100, quando eu voltar lá para a minha folha, aqui é a folha, agora eu criei a folha que por enquanto está não nomeada, repare que a escala do objeto mudou, ok? Esse não é o assunto principal, mas já para a gente entender alguns conceitos que eu estava falando de seleção de objetos e de visualização. O sistema de impressão do Revit é do inglês que eles chamam de What you get is what you see. Aquilo que você vê é aquilo que você tem, ou vice-versa. Você tem aquilo que você vê, ou seja, exatamente como estiver representada a sua vista, quando você inserir na folha, ela vai ser plotada. Então vocês vão reparando aqui, já para alguns conceitos fundamentais, que na planta já estão definidas as espessuras, certo? No caso do AutoCAD, a gente está acostumado a ver aquelas coisas todas coloridas, né? A cor azul, que depois na plotagem é que nós vamos ver o resultado dela, a espessura em preto, mais grossa, etc. Né? No Revit não. A planta, as visualizações, seja de planta de forro, seja de vista tridimensional, do jeito que você as estiver vendo na planta, é o jeito que elas serão impressas. Se você muda a visualização aqui, você muda a visualização na planta onde ela estiver inserida. Mesma coisa para cortes, elevações e assim por diante. Isso vale tanto para a questão de escalas, quanto para essa questão de sombreamento com arestas, estruturas de linha oculta e assim por diante. Ok? Se eu insiro um corte e esse corte está sendo visualizado em linhas ocultas, na planta ele vai ser inserido e vai ser plotado na forma de linhas ocultas. Sobre o assunto vistas, é o assunto da nossa próxima aula, onde aprenderemos exatamente a manipular a visualização. Até lá!